Sejam muito bem-vindas à nossa Liga das Médicas Investidoras, quarta-feira, às 17 horas. E em alguns dias a gente vai precisar mudar esse horário, mas eu aviso vocês. Hoje a gente vai falar sobre como ter um bom controle financeiro, sem sofrer com isso, porque eu sei que muitas colegas médicas têm dificuldade no controle financeiro. Às vezes pensa que controlar é algo muito chato, muito difícil, trabalhoso, mas a gente vai conversar sobre isso hoje, acredito que vai ser maravilhoso, porque você só vai, de fato, começar a construir seu patrimônio se você tiver um bom controle financeiro, porque senão as coisas não andam, né? Não dão certo. Para quem não me conhece, eu sou Suzana Garcês, sou médica, sou investidora há 10 anos, especialista em investimentos com certificação. Então, aqui eu ajudo as colegas médicas a fazer o patrimônio crescer, o dinheiro trabalhar por elas para não depender financeiramente da medicina, nem do governo, nem da família, alcançando liberdade financeira, realização de sonhos. Então, olha só a quantidade de coisas que a gente alcança quando a gente consegue fazer o nosso patrimônio crescer. E aí, gente, entra naquele porém, né? Fica tranquila, Vanessa. Entra naquele porém de você, às vezes, não ter essa ambição, esse pensamento, esse desejo de ver o seu patrimônio crescer. Ou você ainda não despertou para isso, ou você tem algumas crenças que acabam limitando o seu pensamento e o seu agir. Então, tudo que eu faço aqui é com o objetivo real de desenvolver essa habilidade que você tem. Você pode ter certeza que você tem essa habilidade, só que às vezes está adormecida, né? Você não tem muita consciência de como você pode agir, de como isso pode te ajudar, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui minha tela para eu acompanhar tudo que eu tenho para falar para vocês. Então, ótimo. Bom, me contem aqui no chat qual é o perfil de vocês em relação à organização financeira. Se vocês são do tipo organizada ou não. Primeiro eu quero conhecer vocês, se vocês são do tipo organizada ou não. Tá? Comentem aí. E aqui, gente, nós estamos num movimento de formação de médicos investidores. Então, quando eu repito, nós somos uma geração de médicos investidoras, é uma geração de médicos que começa a olhar para o dinheiro de uma forma diferente, pensando no futuro, no presente, equilibrando as coisas, sabe? Então, vamos começar a fazer esse movimento junto comigo. As colegas ao seu redor também precisam disso. Então, começa a falar, começa a divulgar, gente, ó, vamos aprender a cuidar do nosso dinheiro. Eu tenho certeza que vocês têm colegas próximas daquelas que reclamam da vida financeira, reclamam da vida financeira. Então, se você tem essas colegas que estão nesse estado de reclamar da vida financeira, é a hora de compartilhar esse conhecimento com elas, tá bom? Quer dizer que vocês nem organizada nem desorganizada não são. Ninguém comentou nada, porque não são nada. A Vanessa é um pouco organizada, sempre tentando poupar, mas nunca soube investir. Então, aqui, esse é o nosso objetivo, organizada com consciência, sabendo poupar. Porque, assim, quando você é um pouco organizada, até a hora de gastar, às vezes você se sente culpada. Sabe aquela sensação de culpa quando você gasta um dinheiro? Ai, meu Deus, será que eu posso gastar? Ai, será que eu... Até essa sensação de culpa, às vezes, a gente tem quando você não sabe realmente quanto poupar, quanto gastar, tá? Então, isso é importante. Eita, que agora que eu percebi que eu tô toda de paleta verde. Então, lembrem de compartilhar, tá? Então, vamos lá mergulhar na nossa aula hoje. Primeira parte, gente, por que vocês consideram, tá? Por que vocês acham que, no geral, as pessoas acham que ter um controle financeiro é tão difícil? Comentem aqui comigo. Eu tenho algumas suspeitas, né, do que eu acho, mas por que vocês acham que é tão difícil? Por que as colegas não conseguem ter um bom controle financeiro, né? A nossa estatística aqui é que 55% das médicas não conseguem guardar nada.
Então, se elas não conseguem guardar nada, são colegas que têm muita dificuldade no controle financeiro, né? Então, comentem aí o que vocês acham. A primeira coisa que eu vejo, porque que as colegas acham tão difícil, é na hora de gerenciar o tempo. Elas acham que não conseguem organizar o tempo para dedicar um momento para isso. Só que o problema de quando você não olha para a sua vida financeira é que você gasta mais do que realmente necessita com coisas que não te trazem realização e a consequência é você ficar com menos tempo. Então, quanto menos tempo você dedica para isso, menos tempo você vai ter. Então, o problema é a solução. Vocês entendem quando o problema é a solução? Qual é o problema? Não ter tempo. É exatamente a solução que eu vou te dar, é ter mais tempo. Então, é por você ter o problema de falta de tempo, de vida corrida, que você precisa olhar para o seu dinheiro com mais cuidado, com mais gerenciamento. Então, se eu tenho um paciente que ele não tem uma boa saúde, eu tenho que dar mais dedicação ali de tempo para ele. Se a minha vida financeira está desorganizada, eu tenho que dedicar mais tempo ali para ela. Isso vai resultar em organização de dinheiro e de trabalho, tá? Outra coisa que você às vezes tem uma identidade de desorganização. Tipo assim, é porque eu sou desorganizado. E aí você assume essa identidade de desorganização para tudo na sua vida. Para diversas coisas e para a vida financeira. Só que quando eu analiso, a maioria das vezes que eu analiso essas colegas, dentro da medicina elas têm um outro comportamento. Dentro da medicina, às vezes, elas são um pouquinho mais organizadas. E é lógico que tem algumas que são desorganizadas em diversas áreas. As colegas que são desorganizadas em diversas áreas, essas gastam um pouco mais de energia para se organizar. É como se para ela fosse mais dificultoso realmente. Mas, se você não se organiza, o caos é ainda maior do que o das outras, tá? Eu tenho um perfil mais desorganizado. Então, eu não sou o tipo da pessoa que é organizada por natureza. Não. Eu tenho a tendência de viver na. Eu não gosto de viver na desorganização. Mas, por exemplo, se eu tiro uma roupa, a minha tendência é deixar ela fora do lugar. Se eu tiro um sapato, a minha tendência é deixar fora do lugar. Então, o tempo todo eu estou me corrigindo, porque eu sei que isso economiza meu tempo. Quanto mais bagunça eu fizer, mais trabalhoso vai ser para mim depois. Então, viver organizada vai economizar o meu tempo. Então, eu tenho essa consciência e dentro da vida financeira é a mesma coisa. Então, eu fui criando diversas estratégias para tentar me organizar dentro do meu perfil. E eu aprendi, eu sempre compartilho com vocês aqui. Eu sou mais desorganizada, mas eu não falo que eu sou desorganizada. Eu falo aqui para vocês, mas eu não verbalizo isso no meu dia a dia. Vocês estão entendendo? Então, eu não verbalizo isso no meu dia a dia. Eu não fico falando, eu sou desorganizada, eu sou desorganizada, eu não falo isso. Então, essa narrativa, ela não existe na minha cabeça, porque eu não fico repetindo isso. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque vocês precisam perceber quais são as narrativas, o que você repete para você mesmo o tempo inteiro, principalmente na sua vida financeira, que faz com que você viva nesse caos que está hoje. Porque se nós estamos falando sobre controle financeiro e você quer aprender sobre controle financeiro, é porque existe um pouquinho de bagunça aí que você quer resolver, tá? Outra coisa que pode ser que você passe por isso é você dizer, gente, eu já tentei diversas coisas e não funcionam. Já tentei diversas coisas, não funciona. Na verdade, você nunca tentou tudo. Não existe essa possibilidade de você ter tentado tudo na vida, né, gente? Então, por exemplo, eu busco manter e reduzir o meu peso, né? Vou reduzindo e vou mantendo o que eu quero, né, de redução. Mas eu tenho esse hábito, né, de cuidar do meu peso já há muitos anos.
E eu cuido com as minhas palavras, gente, para não ficar com narrativas ruins, tipo, eu luto contra o peso. Eu não quero ficar com essa narrativa de eu luto contra o peso, porque parece assim uma coisa sofrida na minha vida. Eu não quero criar isso dentro de mim, não é para vocês, é para mim. Então, eu tenho esse mau hábito de falar, eu luto contra o peso. Então, parece que vai ser uma luta eterna. Não, eu quero desenvolver esse hábito de também criar narrativas boas para mim, assim como eu quero desenvolver esse vocês de criar boas narrativas da vida financeira. Então, no peso, eu vivo esse processo de cuidar de mim, de melhorar meus hábitos, de cuidar do meu peso. E eu já fiz de inúmeras dietas. Já tomei remédio para emagrecer, na época sibutramina, né, que era fácil conseguir sibutramina e se usava realmente sibutramina em algumas situações. Então, já tomei sibutramina, já fiz dieta de tanta coisa, de caldo, de tudo. Mas eu posso dizer que eu já fiz tudo que era o correto? Se eu tivesse feito tudo realmente o que era correto, eu já tinha o resultado que eu gostaria, não é verdade? Então, na verdade, a gente nunca fez tudo. Então, a gente precisa entender que há um processo a seguir, tá? E uma outra coisa, quando você pensa em gerenciar bem a sua vida financeira, você surgem pensamentos na sua cabeça. Por exemplo, isso é muito chato, isso é de coisa de gente mesquinha, eu não quero ficar mão de vaca, sabe? Eu sou uma pessoa generosa, eu não quero ficar contando moeda. Então, são frases que vão começando a se repetir na sua cabeça e que talvez isso te impede de prosseguir. Então, você geralmente não controla o seu dinheiro por pensamentos que te atrapalham em relação a isso. Isso que eu estou falando para vocês é tão forte, é tão poderoso, que te gera autossabotagem e procrastinação. Você tenta e volta para o mesmo estado. Você sabe que é importante, mas não consegue agir. Então, você fica num ciclo de autossabotagem e procrastinação gigante. Então, você tem que descobrir de uma vez por todas quais são os pensamentos que te prendem nessa situação. E quando eu falo sobre isso, às vezes as pessoas pensam, eu quero saber logo como é que faz isso na prática. Se eu te ensinar como que faz isso na prática, é tão fácil, é tão simples, não tem mistério, não tem complicação nenhuma. Porque é como se fosse brincar de somar. Brincar de somar e subtrair. Eu vou somar quanto eu ganhei. Agora vamos subtraindo quanto eu gastei. Acabou. Não tem dificuldade. Não tem nada de difícil nisso. Mas por que você não consegue? Porque, na verdade, não é a técnica do que tem que fazer, e sim o que te prende na hora de fazer. Quais são os pensamentos que te paralisam? Quais são o que te amarra aqui na sua mente? E o que sempre faz você ir, dar 2 passos e voltar 3 passos? O que sempre faz com que você vá e regrida? Vá e regrida. Então, por isso que essa parte da mentalidade é tão importante. E nós vamos para a parte prática, tá? Porque você precisa entender quais são as narrativas, o que te incomoda na hora de falar sobre dinheiro. E hoje eu estava escutando uma coisa muito interessante, eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu estava escutando uma aula sobre autossabotagem e procrastinação, porque, enfim, nós temos sempre um quê de autossabotagem e procrastinação que nós podemos melhorar. E ela falava assim, será que você não está agindo como uma vítima sofredora em algumas situações? Aquela vítima sofredora que ela reclama da situação, que ela sempre acha que o problema está nela, que ela se culpa, e ela se vitimiza, e quando alguém tenta alertá-la, ela já age como uma ofensa, como uma crítica absurda, ela não consegue nem ouvir algum conselho, principalmente de alguém que te conhece profundamente. Se alguma de vocês for casada aqui, do seu marido, ou de alguém que te conhece profundamente, a pessoa tenta te alertar, mas você dá logo, né, já responde com muitas patadas. Por quê? Porque aquilo realmente é real é ótimo, e te incomoda verdadeiramente. Então, será que você não age como uma vítima sofredora em algumas situações financeiras? E isso tem te impedido de progredir? Porque aqui, gente, o que a gente quer? A gente quer ser
uma heroína aprendiz. É você buscar aprender diante dos problemas, das dificuldades. Então, o que eu tenho aprendido com as situações que eu tenho passado? O que eu tenho aprendido? Então, se você não tem aprendido nada com as situações que você tem passado, provavelmente você entrou nesse ciclo de vítima, de autossabotagem, de procrastinação. Então, isso vai fazer com que você consiga ir para a próxima etapa, que é a etapa em que realmente vai fazer com que a gente coloque em ação. Então, vamos lá. As primeiras falhas na hora de você colocar a sua vida financeira em ordem é quando você não tem metas. Não tem metas. Por quê? Porque para eu colocar minha vida financeira em ordem, eu vou ter que fazer um esforço, não é verdade? Não é assim, as coisas não acontecem naturalmente. Quando você vai fazer, você quer emagrecer, você quer ganhar massa muscular, você quer fazer alguma coisa, cuidar da sua saúde, você tem que fazer um esforço para isso? É a mesma coisa. O seu corpo, ele não vai melhorar você estando deitada no fofinho do sofá, no fofinho da sua cama. Não, você vai ter que fazer um esforço. Mas assim, qual é o seu objetivo na sua vida financeira? Qual é o seu objetivo? Esse esforço vai valer a pena por quê? O que vai fazer com que você, mesmo isso te gerando esforço, você queira ter o resultado? Né? Porque às vezes a gente quer começar o processo, mas você não sabe onde você quer chegar. Você não tem meta nenhuma. Então, eu quero poupar. Poupar por quê? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Então, quando a gente tem uma meta de reserva de emergência, a minha meta de reserva de emergência é X. E por que eu quero ter essa reserva de emergência? Porque para mim é importante me sentir segura financeiramente em algum caso de imprevisto, um imprevisto mais grave, um adoecimento meu, da minha família, tarará. Isso precisa estar muito bem claro para você. Ou então, eu quero alcançar X de patrimônio. Qual é o X de patrimônio que você quer alcançar? É 1 milhão? É 2 milhões? É 4 milhões? Eu quero alcançar esse X de patrimônio aqui. Né? E eu escutei uma frase muito legal da colega médica falando, ela falou assim, eu tatuo no peito, a gente precisa tatuar no peito a nossa meta e seguir. Porque a vida acontece no meio desse processo. O que é a vida acontecer, gente? Em alguns momentos, você não conseguir andar tão na linha. Por exemplo, eu comecei um acompanhamento com a nutricionista, né, com metas de corrida e tal, passei 7 dias sem fazer exercício. A minha vida aconteceu e eu não consegui. O que eu fiz hoje? Eu voltei. Por quê? Porque eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Então, eu não vou deixar as coisas desandarem totalmente. Eu tenho uma meta, eu sei onde eu quero chegar. E no financeiro, não é diferente. Então, qual é a sua meta? E também existe a meta dos sonhos. Então, eu falei da reserva, da liberdade financeira, e tem a meta dos sonhos. Por exemplo, tem alguma coisa que você queira realizar dentro de um ano, 2, 3, 4, 5 anos? Então, o que você quer realizar? Tem uma viagem importante? Tem alguma festa, por exemplo, tem algum réveillon que você gostaria de realizar que você nunca realizou? Tem alguma festa de 15 anos, ou pensando na formatura dos filhos, ou alguma situação parecida que você queira pontuar, que você queira realizar, mas que você nunca realizou? Então, se não tem, isso se torna enfadonho. Como é que eu vou? Vamos pedir um iFood? Não, não vamos. Por que não vamos? Porque não vamos. A gente tem que cortar gastos. Cortar gastos por quê? Quando eu converso com os meus filhos, eu falo assim, filho, a gente não vai porque a gente tem uma meta. A gente não vai porque nós temos um objetivo. E explico qual o objetivo. A gente não vai gastar esse final de semana, porque final de semana que vem, a família vem para cá, então vamos deixar o nosso dinheiro para gastar lá? Tá bom, mamãe. Eles ficam todos empolgados. Então, eu não vou gastar agora. Sabe, semana passada, final de semana, eu fui para São Paulo. Eu falei, eu acho que eu vou levar as crianças. Vou levar as crianças comigo, vou levar a família. Eu falei, opa, mas final de semana que vem a gente já vai ter gastos a mais. Então, vamos economizar aqui por quê? Porque nós temos um objetivo. Então, aqui eu estou falando de algo muito curto, mas a gente também tem que pensar isso no longo prazo. Então, eu tenho um objetivo de uma viagem. Eu vou viajar em novembro, eu tenho um objetivo de uma viagem lá. E de vez em quando eu penso numa viagem no meio do caminho. Ou será que eu faço essa viagem no meio do caminho? Ou eu
vai atrapalhar o meu aporte da viagem de novembro? Eu fico sondando, pensando, porque eu tenho metas. Então, quem não tem, poupar se torna enfadonho, se torna horrível, se torna privação, se torna cansativo, se torna trabalhoso, sabe? Então, o que você fala para você mesmo? O que você pensa? O que te atrapalha? São os seus pensamentos, são as coisas que você realmente fala. Então, na hora de você traçar as suas metas, você tem que ter clareza de tudo isso. E outra coisa, será que você tem conexão emocional com essa meta? Gente, isso é tão poderoso. Sabe por quê? A conexão emocional com a meta, porque tem gente que não. A liberdade financeira para ela não é algo poderoso, não é algo que para ela não vibra o coração dela. Não vibra. Então, o que você deve fazer? Você deve começar a racionalizar essa situação para que isso te mova emocionalmente também. Como assim, Suzana? Tudo bem, isso não me move emocionalmente, guardar para minha aposentadoria. Mas vamos pensar de forma racional? E se eu não chegar lá? E se aos 70 anos eu tiver que trabalhar de forma cansativa? Aí você, mas eu não consigo me imaginar aos 70 anos. Então, olha para uma pessoa aos 70 anos. Olha para uma pessoa aos 75. Se coloca no lugar daquela pessoa. Tenta conhecer algum médico idoso que trabalha ao seu redor. Olha para aquela pessoa. Eu gostaria de estar nessa situação. Se envolve emocionalmente com isso para que você comece a despertar esse sentimento. Porque tem pessoas que elas não conseguem ter uma conexão emocional com a meta e aquilo para elas nada, é a mesma coisa. Então, quando você junta um dinheiro para sua aposentadoria, rapidamente você bota outro projeto na frente, uma construção de uma casa, uma viagem, uma troca de um carro. Por quê? Porque a conexão emocional com a sua casa, com o seu carro, com a sua viagem é muito maior que a conexão emocional com a liberdade financeira. Isso é muito sério, isso é muito forte. Então, essa situação justificam alguns fracassos na hora do bom controle financeiro, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Entender quais são os nossos sonhos, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos e buscar realmente no nosso consciente e subconsciente quais são os verdadeiros desejos, porque se não fizer sentido para você, se não for importante para você, você nunca vai conseguir poupar. Por quê? Porque o presente é mais importante. O agora é mais importante. O hoje é mais importante. O ser feliz hoje é mais importante. E nós precisamos entender que nessa vida a gente precisa de equilíbrio, tá? A gente precisa de equilíbrio. Então você precisa equilibrar um pouco o presente com o futuro. Não é só futuro, não é só presente, é um equilíbrio. E aí, essa visualização, eu trabalho muito com essa visualização dentro do SavMed. Essa visualização vai fazer com que você se esforce mais para não procrastinar o cuidado com a sua vida financeira, tá? E aí vamos pensar no controle financeiro. Parte 4 da nossa aula, desculpa, parte 3 da nossa aula já. A parte 1 foi quais são as coisas que me fazem achar o controle financeiro tão difícil, tão chato? Quais são os meus pensamentos? Parte 2. Quais são as principais falhas na hora de traçar uma meta financeira? Geralmente, meta muito vaga, você não tem conexão emocional, a falta de clareza. Então, isso vai fazer com que você se sinta mais forte para o seu controle financeiro. Parte 3. Como é que a gente vai controlar de fato? Como é que esse controle acontece verdadeiramente? Então, como eu falei para vocês, a parte 1, a parte 2, ela tem um peso muito maior do que a parte 3, que é a parte de botar em prática, tá? Ah, Suzana, mas o difícil é botar em prática. O difícil é eu parar para fazer isso. Mas não é isso que te impede. O que te impede são os seus pensamentos, ok? Então, só para ficar alinhado. Né? É na hora de botar em prática que eu acho difícil. Presta atenção. Você só não consegue parar para colocar em prática porque tem alguma narrativa por trás.
Porque parar para colocar em prática, gente, é a mesma coisa que você agendar alguma coisa nos seus horários. Então, assim, quando você está precisando muito fazer a unha, ir ao salão, quando você está precisando muito resolver alguma coisa importante, ou levar o seu filho em algum lugar, você não vai lá e agenda? Você não coloca isso na sua agenda? Então, qual é a parte difícil de colocar isso na sua agenda? De colocar um espaço na sua agenda para parar para olhar para a sua vida financeira? Não tem dificuldade. Mas por que que parece tão difícil? Por causa das narrativas. Então, não existe dificuldade na hora de você separar um horário na sua agenda. Corrida? Sim, é corrida. Mas se sua casa alagar hoje, você vai dar um jeito de tirar um tempo para resolver o alagamento da sua casa. Só que muitas vezes você não tem enxergado o seu controle financeiro como um grande alagamento na sua vida, tá? Então você vai colocando outras coisas mais urgentes na frente. E o perigo é que essa coisa importante se torne urgente. Que aí quando se torna urgente, aí provavelmente tem um caos instalado aí. Então vamos lá. Qual é o que deve fazer? Primeira coisa, controle financeiro não é castigo, não é privação. Não é você receber uma rédea nas suas costas, é você tomar a rédea, é você dominar, não é você ser dominada, sabe? Então, quando você. É engraçado que eu trago essa analogia para a parte bíblica, sabe? As pessoas pensam que quando você segue um eu não quero falar lei, tá? Mas quando você segue, né, a palavra de Deus, parece que você vai ficar presa àquilo. E na verdade não é. A gente sente uma liberdade. E a mesma ideia aqui, você sente liberdade. O conhecimento vai começando a te libertar. Né? Esse gerenciamento começa a te libertar. Então, aqui, controle financeiro não é castigo, é um autocuidado com o seu futuro. É você começa a cuidar de você mesma. E o que é que a gente vai fazer? É uma brincadeira de somar e subtrair. É como se você tivesse ali que ensinar uma criança a somar e a subtrair. E nós vamos fazer isso em blocos. Fazer isso em blocos, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá bom? Para que a gente possa realmente mostrar como que vão ser esses blocos de ideias, tá? Então, vou construir esse bloco junto com vocês. Para que vocês consigam entender como que vai funcionar esse bloco. Então, aqui, ó. Pensei que tinha travado, eu que não estava apertando o botão certo. Só um minuto. Então, aqui, a primeira coisa que você precisa enxergar, tá? Que a sua vida financeira, ela, principalmente, ela é um. Deixa eu achar vocês de novo. Tá aqui, ó. É como se você enxergasse aqui é o que você ganha. Tá? Mas esse grande bloco aqui é o que você ganha. Suzana, mas isso é. Algumas coisas vão ser muito óbvias aqui, tá? Aqui, ó, é o que você ganha. Então, você tem que entender qual é esse seu bloco. Quanto que você ganha? Tem colegas que não sabem quanto ganha. Então, é a primeira parte. Você vai entender que tamanho é esse seu bloco. Ah, meu bloco, ele é um bloco pequeno, Suzana, eu não ganho muito. Ah, o meu é um bloco grandão, eu ganho muito. Mas quanto é? Tem que metrificar. É uma brincadeira de somar e subtrair, como eu falei para vocês. É simples? É simples. Por isso que é tão óbvio o negócio, porque as pessoas pensam que o problema está aqui, ao entender isso daqui não está, tá? Então, nesse bloco aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos separar ele em blocos mesmo. Então, metade do bloco, metade desse bloco, vou botar esse preenchimento aqui, tá? Metade desse bloco vai para os seus gastos.
essenciais. O que são os gastos essenciais? O que são os gastos essenciais? Primeira coisa, habitação. O que você gasta com casa? Segundo, alimentação. O que você gasta com alimentação de forma essencial? Não estou falando aqui de comidinha fora, de lazer, de iFood, de essencial, tá? Não de conforto, não de lazer. O que você gasta aqui com educação? O que você gasta com transporte? E com saúde? São os 5 principais blocos. Eu preciso entender quanto eu ganho e quanto eu gasto com cada coisa dessa. Esse aqui seria o padrão ouro do nosso exame. É o padrão ouro, é você descrever cada coisa. Suzana, mas isso é chato, isso é trabalhoso. Gente, é isso que vai te dar mais liberdade, tanto de trabalho, quanto até de gastar com coisas que para você é realmente importante, tá? Outra parte do bloco, né? Outra parte do bloco. Aqui, ó, 30%, vamos botar aqui a ideia dos 30%, seria para você utilizar com seus gastos não essenciais. Deixa eu botar aqui. Gastos não essenciais. O que são os gastos não essenciais? Gastos não essenciais são aquele gasto que te traz satisfação, né? Ai, gente, mas é bom a gente poder comer num lugar gostoso. Nossa, como é bom a gente poder passear. Mas envolve todo o seu lazer e todos os gastos que não estão dentro desse bloco principal. E aí, sobrou esses 20% aqui, né? Que na minha cabeça está parecendo que está certo. Esses 20% aqui, que seriam os 20% para investir. Aqui, na minha casa, tá? Eu uso uma porcentagem um pouquinho diferente, porque eu também separo 10% para doar, para ofertar, para dizimar, assim como você queira chamar. Então, esse seria o bloco principal da sua vida, tá? Ah, Suzana, mas isso daqui é muito complicado, tem muitos gastos, os meus gastos estão muito espalhados. Facilita. O que você tem que fazer para isso daqui se ajustar? Imprime. Usa canetinha colorida, tá? Eu te mostrei 3 cores aqui, ó. Você vai colocar verde, onde tudo for essencial. Você vai marcar de marca-texto amarelo, onde tudo for não essencial. Para você entender, enxergar a sua vida financeira. Ah, Suzana, mas tem coisa que eu nem sei mais o que é, né? Eu nem me lembro mais. Você vai criar uma nova aba aqui embaixo, escrito assim, ó. Desconhecidos. Desconhecidos. Por quê? Porque esse exame, ele é para examinar como que você está lidando com a sua vida financeira. Quantos por cento de desconhecido, de gastos desconhecidos tem acontecido na sua vida? Se isso daqui for uma porcentagem muito grande, é como se você estivesse lidando com o seu dinheiro de forma totalmente irresponsável, né? Então, se você não parar para realmente enxergar isso daqui, você acha que você vai conseguir trabalhar menos? Você acha que você vai conseguir fazer o seu dinheiro sobrar como realmente deveria? E quando a gente fala de investir, a gente também está falando de sonhos. Então, você acha que você vai conseguir realizar seus sonhos de verdade? Ou sempre é mais ou menos? Tudo é mais ou menos. Então, o desafio aqui não é entender isso daqui. O desafio é vencer as suas narrativas, perceber o que vem te parando. Por que eu não gosto de fazer isso? Por que é tão trabalho? O que eu vivenciei na minha casa? O que eu vivenciei na minha infância? E criar o hábito. Criar o hábito. Então, o que você pode fazer? Aqui, ó, desenvolver o hábito. Como é que a gente desenvolve o hábito, gente? O principal para a gente desenvolver o hábito é começar pequeno. Começar pequeno, com pouco. Você quer desenvolver o hábito realmente? Diz assim, ó, eu posso não controlar nada, mas eu vou controlar o que eu gasto na minha casa. Na minha casa, eu não aceito. Isso fala, sabe onde ensina isso?
no livro Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala sobre o círculo do Zorro. Para você, tipo assim, defender algo com unhas e dentes. Gente, os outros eu não posso até não conseguir, mas os gastos da minha casa, eu vou saber quanto eu gasto. Por quê? Porque você vai começando a perceber que aquilo não é tão desafiador quanto você acharia, e você vai expandindo. Agora eu vou controlar os gastos da minha casa e da alimentação, que é o que eu acho mais desafiador. Aí você vai evoluindo. Vocês entenderam? Então, o hábito é começar pequeno. É você perceber que dá para começar pequeno. Então, assim, fazer sessões de 10 minutos. Isso é um hábito pequeno. Eu vou fazer uma sessãozinha de 10 minutos de controle financeiro. E eu vou fazer isso acontecer. 10 minutos. Olha, vai ser 10 minutos que eu vou parar, olhar ali minha vida financeira uma vez na semana. E só. É esse o tempo que eu tenho e ponto final. É começar pequeno. Isso é desenvolver hábito, tá? Outra coisa que você também pode fazer é comemorar suas pequenas vitórias. Gente, eu estava fazendo uma consultoria com uma aluna, e aí eu perguntei, e aí, como é que foi seu mês? A gente estava fazendo o fechamento do mês de março. E aí, como é que foi esse mês? Ai, não foi muito bom, não. Nossa, eu tive um monte de problema pessoal, minha vida ficou uma bagunça. Ai, e aí ela se lamentou. Eu falei, é isso mesmo, né? A vida acontecendo, a nossa vida acontecem muitas coisas. Mas me conta, você conseguiu se pagar primeiro? Você conseguiu separar um dinheiro para investir? Consegui separar exatamente o que a gente tinha se proposto. Eu tinha me proposto. Cara, aí eu comemorei, falei, uau, que legal, parabéns, olha só, mesmo com a vida difícil, tá vendo? Você conseguiu, tal. Gente, ela parou. Sabe quando o ar da pessoa muda? Ela disse assim, nossa, realmente eu consegui, né? Foi tão desafiador o mês, e aí ela não tinha nem celebrado. Eu falei, comemora, Marina, você conseguiu. Ela tem 43 anos, não conseguia poupar com consistência e já estava no segundo mês guardando. Então, assim, é de comemorar, é você... é porque eu disse que ia guardar 2.000, só consegui 1.000. Cara, consegui 1.000, que bom. Estou no processo, estou conseguindo, sabe? Sabe aquela vítima sofredora o tempo inteiro, agarrada no seu calcanhar? Dá um chute nela para lá. E aí, estabeleça um dia fixo na semana para você dar uma revisadinha na semana, ajustar o plano, sabe? O hábito ele vai se construindo com repetição e recompensa, repetição, recompensa. Quando você terminar o mês, qual é a recompensa que você vai se permitir? Sabe, uma recompensa que caiba dentro do seu orçamento. Se você quiser uma recompensa financeira, vou fazer um jantar maravilhoso. Eu não tenho condições ainda de jantar fora, estou muito enrolada, endividada, sei lá em que situação tá, mas eu vou preparar um jantar maravilhoso, vou pedir para minha funcionária preparar, eu vou, né, sei lá, vou comprar um jantar pronto, não sei qual a sua ideia, mas eu vou me recompensar. Isso aqui é a minha recompensa por eu ter valorizado. Então, algo que para você é prazeroso. Então, assim, gente, vamos repensar nesses pontos, tá? Eu acho que eu falei várias coisas importantes para vocês. Se essa aula fez sentido para você, lembra disso. O controle financeiro certo é aquele que cabe na sua rotina, é aquele que traz clareza e prepara você para uma vida rica por essência, é aquele controle financeiro que faz com que você se sinta mais realizada, faz com que você se sinta chegando mais perto das metas que você traçou. Você merece ter o seu patrimônio crescendo, você merece ter o seu dinheiro sobrando, porque é por você, você merece construir sua liberdade financeira, tá? Então, eu quero que vocês coloquem em prática o que eu falei, e também nós vamos ter o nosso evento presencial em São Paulo, dia 28 e 29 de junho. Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês já vão participar, então eu quero que todas vocês estejam lá, né? 28 e 29 de junho em São Paulo. É o nosso evento presencial. E eu consigo... depois eu vou mandar lá no grupo, acredito que vocês estejam no grupo da Liga, né? Eu vou mandar lá no grupo para vocês o link para vocês
né, entenderem melhor da página, para vocês se informarem. Combinado, meninas? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu quero manter com frequência a nossa liga, as participantes. Eu vou começar a montar igual liga mesmo, prova, lista de frequência, né? Tudo bonitinho para a gente legalizar a nossa liga. Mas foi um enorme prazer, espero que vocês tenham aprendido, gostado, se inspirado, porque a nossa vida acontece, os desafios surgem, os imprevistos também, e é exatamente por isso que a gente tem que estar cada vez mais blindada e preparada para os desafios que surgirão, tá bom? Um grande beijo, meninas, até o nosso próximo encontro, a próxima liga, até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada, Vanessa. Um beijo, meninas. Beijo.